Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 81 do podcast Outra Visão. Eu sou Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. A nossa entrevistada é jornalista, doutora em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente trabalha com produção de roteiros e ensino de criação de conteúdo para profissionais e empreendedores que querem melhorar a presença digital. Profissional do jornalismo com ampla experiência em texto, vídeo, roteiros, criação de conteúdo e reportagens para a TV, ela foi repórter especial da Rede Globo por quase 21 anos. Baseada em Belo Horizonte, a nossa entrevistada trabalhou como repórter, editora e apresentadora na TV Globo Minas e produziu reportagens para os principais telejornais nacionais da emissora, incluindo Jornal Nacional, Jornal Hoje e Bom Dia Brasil, só para citar alguns. Na regional Globo Minas, além de fazer as reportagens locais e apresentar os telejornais MGTV primeira e segunda edição, ela produziu dezenas de reportagens, viajando por todo o estado de Minas Gerais para o programa Terra de Minas, de grande audiência, e que ela também o apresentou durante mais de 10 anos. Sempre muito atenciosa, elegante e apaixonada pela sua profissão, durante a nossa conversa, ela contou sobre o início da sua carreira na televisão, revelou fatos da primeira grande cobertura ao vivo que realizou na TV Globo em dezembro de 2000, durante uma rebelião numa penitenciária, e relembrou das viagens por Minas Gerais e reportagens inesquecíveis que produziu para o Terra de Minas. Ela também revelou sobre a sua saída das telinhas após 2 décadas e a transição de carreira. Falou sobre o seu projeto atual de ensino de criação de conteúdo, também contou sobre a sua dedicação ao mundo acadêmico e o doutorado, que concluiu em março de 2020, no início da pandemia. E é com muita alegria, com lápis e papel na mão, pronto para escrever muito, que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão, Juliana Perdigão, a Juliana do Terra de Minas, a filha do senhor Osmar e da dona Maria Estela, a esposa do Odilon, a mãe da Bia, uma jornalista que eu admiro muito e cujo trabalho acompanho há anos e que, eu sei, tem muito a nos ensinar e várias histórias para contar. Acompanhe
a entrevista. Alô, Juliana Perdigão. Tudo bem com você, Juliana? Tudo ótimo, Paulo. Muito obrigada pelo convite. Juliana, seja muito bem-vinda ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo aqui para a gente bater um papo bem descontraído. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Juliana, eu gostaria de saber de qual cidade você está falando neste dia 13 de setembro de 2021. Eu estou em Belo Horizonte. BH, estamos na mesma cidade, então hoje... Juliana, você é natural de Belo Horizonte ou de alguma outra cidade de Minas? Porque eu sei que você é mineira. É isso, Paulo. Eu nasci em Muriaé, uma cidade da Zona da Mata, que foi, assim, um total... Sei lá, eu brinco que é um acidente geográfico, porque meus pais trabalhavam aqui e meu pai foi transferido para Muriaé. Então nós não temos família nem parentes lá, então nós nascemos lá e logo depois da infância, assim, adolescência, a gente voltou para BH. E seu pai trabalhava com que área? Seu pai era jornalista? Não era jornalista, embora se ele tivesse investido nessa área, ele teria sido um grande jornalista, porque ele era muito comunicativo, muito carismático. Então, eu acho que a principal referência profissional de comunicação e carisma veio do meu pai, embora ele nunca tenha exercido isso. Nessa época que ele foi transferido, ele trabalhava numa pasta do Ministério da Agricultura, e essa pasta foi até extinta. Então, ele virou comerciante depois disso, né? Porque aí ele já estava com os filhos pequenos ali, minha mãe professora. E aí eles se viraram muito, assim, nos 30 para criar a gente. Uau, Juliana. Juliana, e pegando o gancho nessa início de carreira, eu gostaria que você contasse e relembrasse como é que você decidiu seguir na carreira como jornalista. Olha só, você acredita, Paulo, eu não tenho ninguém na minha família, nem no meu círculo próximo, nem parentes próximos que eram jornalistas, olha que coisa, né? Só que eu tive muito incentivo para ler. A minha mãe era professora, né? E assim, uma educadora em tempo integral. Então, eu acho assim, ela não era assim muito em casa a mamãe de passar a mão na cabeça nem nada. Ela sempre foi uma educadora. Então, assim, a gente lia muito. E isso daí me fisgou, porque eu acho que livro é aquela semente, né, que você joga. Pode ser que a criança se encante absurdamente, né? Isso aconteceu com a minha filha, ela devora livro. Mas pode ser que aquilo seja uma coisa, um hábito, né? E isso me pegou muito, assim, eu lia muito, amava a história, e aí, naturalmente, comecei a escrever. Então, pelo fato de ter visto muito, talvez, esse retorno positivo das pessoas que liam minhas coisas de criança, né? Nada importante, mas assim... Todo mundo já falava, não, é para escrever, pede para a Juliana, é para escrever, pede para a Juliana. Então já tinha aquela coisa de fazer o jornalzinho da escola, de fazer a pecinha de teatro, escrever. Então, quando eu fui pensar numa carreira, eu fui pensar, bom, o que mais se assemelha com a coisa da escrita, né? Jornalismo. Jamais imaginei trabalhar em TV. Nunca tive essa vontade, porque para mim a relação com o jornalismo era a relação com a escrita. Perfeito, perfeito. Então, quer dizer, você já desde da infância foi criando a habilidade de escrever bem, de desenvolver um texto bacana, influenciada pela leitura que você, né? E nessa idade, tinha alguma coisa, algum tipo de livro que você mais gostava? Ou você lia um pouco de tudo, assim, era bem eclética, assim, né? Era tudo, né? Mas criança, eu acho que a gente, principalmente, a oferta grande, né, que existe é a da literatura, né? Ainda bem. Porque hoje o que eu vejo muita gente quer ler a literatura, o livro que é considerado o útil, né? As pessoas vão para a coisa da autoajuda, vão para a coisa da literatura do meio empresarial, né? As pessoas se esquecem que a literatura é uma grande fonte, um grande combustível para a nossa imaginação. E a gente só consegue inovar nos negócios, inovar na carreira, inovar em tudo que você vai fazer da sua vida, se você ativar a sua imaginação para você pensar cenários melhores,
as coisas, né? Então, ainda bem que a literatura para criança, ela é literatura, não existem essas outras coisas, né? Então, é isso, era o acesso realmente aos livros em bibliotecas públicas, a gente não tinha tanto livro assim em casa. Mas pelo fato da minha mãe ser professora, a gente já tinha os livros da nossa idade ali, sim. Mas, então eu tive esse acesso assim, a uma literatura diversificada e minha mãe nunca teve nenhum tipo de proibição de algum livro. Então a gente lia revista em quadrinhos a tudo que quisesse ler. Então esse eu acho que foi um ponto, assim, eu tenho uma gratidão muito grande, né, da minha mãe ter me oferecido livro para ler. E, claro, vamos registrar qual o nome da sua mãe, Juliana. Maria Estela. Maria Estela Perdigão? Isso, Andrade Perdigão. E o do seu pai também, vamos registrar aqui, ué. Meu pai, ele faleceu em 2014, Osmar Martins Perdigão. E a sua mãe, ela vive aqui em Belo Horizonte ou está em Muriaé? Vive aqui em BH. Ela tem, assim, minha mãe é uma mulher muito inteligente, Paula, ela tem uma visão crítica, assim, das coisas, sabe? Então, ela lê, até que não lê tanto hoje mais, né? Ela lê moderadamente, vamos dizer assim, mas ela é uma mulher interessada pelo mundo. Ela fala no WhatsApp mais rápido do que eu, ela mexe em tudo que você imaginar na internet, ela está em todos os sites e coisas, e perfis de rede social, sabe? Mas, assim, realmente lendo as coisas com muita crítica, não é uma pessoa que, por exemplo, cai em fake news, ela sempre dá aquela checada, ela sempre, não, isso aqui, sabe? Então, eu acho que você vê como que leitura faz isso com a gente, né? Essa visão crítica para você ler o mundo, né? E amplia, né? Amplia a perspectiva, né? Ô, Juliana, você falou que nem imaginava que ia trabalhar em televisão, né? Antes de eu te perguntar do período que você trabalhou na TV Globo em Belo Horizonte, eu queria que você relembrasse, assim, você chegou a trabalhar em algum jornal impresso, eu sei que você trabalhou no Canal 23, com a Raquel Aguirre, jornalista, minha esposa. Mas você, como é que foi esse início de carreira profissional no jornalismo? Você ainda na faculdade já chegou a trabalhar numa rádio ou num jornal, ou já foi direto para a televisão? Como é que foi essa... Quando eu estava na faculdade, eu já trabalhava numa assessoria de imprensa, né, desde o início da faculdade, foi assim que eu paguei a minha faculdade. E aí, assim, eu não imaginava mesmo e não tinha esse desejo de trabalhar em TV, porque eu não imaginava que a gente conseguisse escrever muito em TV, não achava que a gente teria tanto recurso assim para contar a história, né? Então, eu me lembro que eu tinha assim, o meu sonho dourado era ser jornalista da Folha de São Paulo. Era só isso que eu pensava. Não queria nada menos. Era muito engraçado, né? Como as coisas vão mudando. Daí, quando eu estava formando, abriu essa história do que era Canal 15 na época, né? Antes de ser 23, ele era o Canal 15. E aí toda aquela história de que ia ser criado aquele canal, né, em Belo Horizonte, que eles queriam os recém-formados, né, as pessoas que estavam entrando no mercado para ensinar a profissão, né? E todo mundo achou aquilo muito interessante, né? Então, assim, eu fui com uma turma de amigos, assim, a gente entrou, começou a fazer os testes, e nunca foi assim o meu objetivo estar no vídeo, tanto que em momento algum que eu trabalhei no Canal 15, eu fui para o vídeo bem mais no final mesmo. Então eu comecei no Canal 15 fazendo reportagem, produção, edição de matéria, né? E aí aprendi essa coisa dos bastidores, assim, comecei a gostar bastante, né? Vi que, na verdade, assim, com a linguagem audiovisual você conta histórias de uma maneira também muito interessante. E aí comecei a olhar com outros olhos, falei, gente, isso é bacana, tô gostando desse negócio, tô achando, tá me desafiando, né? E aí foi, e aí eu, depois do Canal 15, que virou 23, mais para frente, eu fui para a TV Assembleia e depois fui para a TV Globo. Olha só, então quer dizer, você acabou que já iniciou em televisão, assim, foi, a Folha de São Paulo acabou enfim, não teve a chance... Nem nunca cheguei a procurar.
né? Nem nunca, olha que coisa, nem nunca cheguei a procurar, porque eu fui emendando um trabalho no outro, assim, eu saí do Canal 15 já para ir para a TV Assembleia, quer dizer, foi uma coisa do tipo, eu terminei numa sexta-feira, na segunda já estava na outra, e na TV Olha, Assembleia, enquanto eu estava na TV Assembleia e a Globo me chamou para cobrir férias, a TV Assembleia foi super bacana comigo, porque eles falaram, pode ir, a gente não interrompe seu contrato, se você não quiser ficar lá e quiser voltar, tá tudo certo aqui. Só que quando eu fui para a Globo aí encerrou o meu período de cobrir férias, eu avisei para a diretora, né, que era a Nereide Beirão, falei, olha, agora eu tenho que voltar para a TV Assembleia. Ela falou, não, você vai ficar aqui. Eu só não sei ainda se você vai para reportagem ou para edição, que a gente não sabe onde que vai ter uma vaga, mas você pode encerrar seu contrato na TV Assembleia, que você vai ficar aqui. Eu falei, tá bom. E aí foi assim. então, ó, Juliana, eu queria colocar na linha do tempo, quando está falando assim do canal 15, depois 23, teve a Assembleia, é mais ou menos o quê? Anos 90, 95, 96? 96, por aí, Paulo, 96, mais ou menos, canal 15, né? Porque eu me lembro que o meu primeiro dia de trabalho na Globo foi o dia 1º de dezembro de 2000. Eu fiquei só um mês na TV Assembleia. Então, assim, né, em 99, praticamente, eu ainda estava no canal 15. Então, foi algo tipo entre 97 e 99. Que legal. Ô, Juliana, e nesse período, e aí eu vou querer saber de você, você acompanhou essa evolução tecnológica dos recursos televisivos, né? Porque, assim, final dos anos 90, internet existia, mas não era como hoje. Os próprios equipamentos, as ilhas de edição, tudo diferente, né? Tudo diferente. Quando você estava lá no Canal 15, você fazia a edição lá das Betamax, era isso? Era muito. Como é que era naquela época, Juliano? Não, pensa, né, o que é você fazer produção de uma reportagem ou mesmo você levantar uma informação sem ter Google. Até hoje, eu mesma cheguei a trabalhar com isso e hoje eu tento me recordar como que a gente fazia. Eu não sei, assim, eu acho que a gente ficava realmente louco ligando, né, para as pessoas e o celular não era aquela facilidade toda, era telefone fixo, então se você não encontrasse a figura ali, você mandava, sei lá, você movia mundos, né, para achar um entrevistado, era muito, muito engraçado. Hoje mesmo eu fico tentando como que a gente conseguia colocar um jornal no ar, né? Mas eu editei, assim, editava texto, né, e aprendi também a fazer edição de vídeo lá nesse esquema dessas fitas, essa coisa, né, bem analógica. Ô, Juliana, e assim, e você, quando já foi para a TV Globo Minas, né? Você foi responsável por um programa muito importante lá, um programa regional muito importante, que é o programa Terra de Minas, que está no ar até hoje. Eu queria que você contasse, compartilhasse aqui com os ouvintes, que muita gente que está te ouvindo já te viu muitas vezes na TV, mas então eu quero trazer essa imagem para as pessoas lembrarem. A Juliana Perdigão, apresentadora do programa Terra de Minas. Como é que é essa história? Como é que nasceu o Terra de Minas? Que a sua imagem e o seu trabalho jornalístico está muito ali dentro da história desse programa, né, Juliana? Então, Terra foi uma história fantástica, eu acho, que foi um presente, né, que apareceu, assim, para mim dentro dessa história de TV, porque foi um oásis, né, dentro de uma cobertura numa televisão, você poder falar tanto tempo sobre cultura, e dá tempo para os entrevistados falarem, né, Paulo? Porque a gente vê que em TV é tudo muito rápido, as pessoas não têm aquela coisa, se o entrevistado começou a falar, já tem que tirar, porque já tem que ir para outra informação. E o Terra de Minas ele foi criado com esse propósito, vamos deixar as pessoas falarem, vamos deixar as pessoas aparecerem, mostrar onde elas vivem, né? O programa foi criado pelo Marcelo Matti, que é ex-diretor regional, né, da TV Globo Minas, e ele queria, na época, a Globo tinha muito esse propósito de trazer uma cultura regional como identidade da marca, né, para que a Globo não ficasse tão associada a uma TV do Rio de Janeiro, a uma TV de algum outro lugar qualquer. Então, eles queriam fazer essa aproximação, e o Terra surgiu com esse propósito.
e sempre teve também, sabe, na linha de criação do Terra, porque eu pude acompanhar desde o primeiro programa, né, que foi ao ar, um propósito assim de não criar nenhum tipo de constrangimento para o mineiro, né? Pelo contrário, trazer a coisa do orgulho de ser de Minas Gerais, né? Porque a gente está num estado com uma cultura incrível, né? Uma história que a gente vê em pouquíssimos estados. Então, havia muita história para se contar e toda nessa bagagem cultural de Minas Gerais, ela não cabe dentro dos telejornais. Não há espaço para contar tanta coisa, né? Você vê que o programa está completando agora, em outubro, 20 anos, e se eles quiserem, se a Globo quiser, esse programa pode ficar mais 20 anos no ar, porque é inesgotável a fonte de pautas em Minas Gerais. Você tem a questão da história, você tem a cultura, né, em todas as regiões muito marcadas, né? Que é um estado muito grande, então o sul é completamente diferente do norte, o triângulo é completamente diferente da região leste, então você tem essas diferenças culturais e com muita produção, né, uma cultura muito viva. Você tem a cena em Belo Horizonte, né, num espaço urbano, numa capital, assim, com uma cultura muito interessante. Então, sim, não tem porquê, assim, ó, o programa pode continuar mais 30, 40 anos, 1000 anos, assim, nunca não vai esgotar. E isso aí você imagina, né? É outra coisa que acho difícil de imaginar, igualzinho a gente comentou agora, como a gente comentou agora do Google, né? É difícil a gente imaginar como é que se fazia jornalismo sem Google. Eu acho difícil imaginar onde é que a gente colocava tanta cultura antes, né? Sendo que não havia um espaço para isso. Né, os telejornais não comportam, eles têm que dar a notícia do dia, né? A função dos telejornais é dar essa notícia do momento. E o que era feito com isso tudo, né? E aí, o Terra de Minas tem esse papel também de documentar a história, né, da cultura de um estado, como você falou, cheio de riquezas culturais, artísticas, gastronômicas, né, que tinha o quadro lá da gastronomia super badalado, né, super disputado, inclusive, né? Muito. E isso virou vamos dizer, um arquivo, né, de toda a história, né, de Minas, né? E Juliana, eu sempre tive curiosidade de saber como é que era essa produção do Terra de Minas, assim, você viajou muito? A gente sempre teve equipe de reportagem para o programa, porque é muito difícil você cobrir um estado desse tamanho, né? Uma outra coisa que teve também no início era a contribuição das afiliadas nas regiões, né? Viajar dentro de Minas Gerais, assim, a gente não acredita, mas você pode levar mais de um dia dirigindo dentro de Minas Gerais, assim, não chegar, demora chegar no outro dia, assim, são distâncias inimagináveis, né? Então, e é muito puxado uma equipe só fazer isso tudo, né? Então a gente era assim, um repórter viajava uma semana, na outra semana ele tinha que fechar todo aquele material, né? Porque você produz um material gigantesco de entrevistas, de imagens, então você tem que roteirizar tudo aquilo, né? E aí na outra semana uma outra equipe fazia as reportagens. E aí o que acontecia, assim, como a minha paixão, né, no jornalismo é contar a história, nunca foi apresentar, nunca foi, né, estar no vídeo, então eu não abria mão de fazer as reportagens. Mas é claro que depois de 5, 6, 7 anos viajando para todo lado, chega uma hora que eu falei, não, gente, agora eu não consigo mais, eu tenho que ter uma rotina, né, em casa. Então, eu me dediquei também mais à produção do programa e apresentação, né? E outros repórteres viajavam, porque afinal de contas também é uma experiência que todo mundo tem que viver. Numa viagem de uma semana, eram produzidos quantos programas você conseguia fazer? Ou era um só para uma semana? Um programa, você acredita? Um programa. E olha que a gente não tinha assim, nenhuma limitação de horário. Como a gente estava fora, né, da nossa cidade, se você está lá na Serra da Canastra, né, eu, cinegrafista, né, o iluminador, a gente vai parar o serviço 2 horas da tarde, vamos ficar olhando para a cara do outro? Não dá, né? Enquanto tinha luz, a gente gravava. E era muito engraçado, porque a gente sempre partia para uma viagem com uma pré-produção, né, Paulo? Porque a gente não sai, tipo, vamos
para mostrar o que aparecer, porque uma equipe de TV viajando é uma coisa cara, né? Tem os horários de todo mundo, tem todos os recursos, né, necessários. Então, você já sai com uma coisa muito robusta ali, sabendo que você vai mostrar coisas muito legais e que vão valer a viagem. Só que quando a gente chegava num lugar, e isso pode ser, sim, pode rodar o mapa e apontar qualquer cidade de Minas Gerais, qualquer cidade, mesmo que fosse um lugar menos turístico, a gente encontrava um outro programa pronto. Só do contato com os moradores e das sugestões que as pessoas que chegavam, viu o carro do Terra de Minas, já era aquela coisa, né? Então, a gente recebia tanta sugestão que eu falei, gente, eu acho que sim, talvez nos próximos 30 anos eu consiga executar todas essas pautas. E quando você voltava de uma viagem, quer dizer, você já produzia um monte de material e já tinha a pauta para o próximo ano, para aquele próximo... Para o próximo século. E vai. E você, Juliana, também apresentou o programa durante muito tempo. Foi por quantos anos você foi a apresentadora também do programa? Eu acho que eu apresentei por uns 10 anos, talvez, ou mais um pouco. Uns 10 anos. E a apresentação, assim, é bacana, né? Porque as pessoas criam uma identidade, uma identificação, né, com você, assim, existe um carinho também muito grande que você recebe, né, das pessoas, e então, assim, foi incrível, né, essa experiência, mas eu acho que, para mim, Paulo, nada se compara à questão de você estar na rua e ouvir as histórias das pessoas, porque a grande riqueza é essa, né? É você entrevistar, você mesmo é uma pessoa que adora, né, entrevista, você sabe o tanto que a gente aprende, né, toda vez que a gente começa a escutar as pessoas, né, e então isso virou um vício, né, quando eu comecei a perceber, a viajar, tendo tempo de conversar com as pessoas, porque até então, até o Terra de Minas, a gente conversava, você acompanhou, né, como assessor de imprensa, muitas coisas, né, equipe de reportagem, conversa com o entrevistado, ok, vamos lá, 3, 2, 1, gravando, acabou a entrevista, vamos embora para o outro entrevistado. Isso. Quando você está num programa, numa viagem, que você pode conversar, se você quiser gravar o dia inteiro com a pessoa, você pode. Não tem o chefe de reportagem te ligando, e olha que eu sempre amei as minhas chefes de reportagem. Mas assim, né, é um deleite, né? É uma liberdade criativa, né? Então você tem também aquele ganho da experiência, do ensinamento do entrevistado mesmo, sabe? Porque é muito incrível, né, o que as pessoas podem te contar, as coisas, as histórias, assim, né? E eu comecei nessa profissão muito jovem, né, Paulo? Eu comecei basicamente na reportagem, se a gente for parar assim para pensar, eu entrei na Globo com 24, 25 anos. Né, muito nova, e você a gente não tem bagagem de vida, né, para tudo isso que você escuta nessa idade, então eu devo muito também aos entrevistados, eu acho, sabe, as coisas que eu aprendi, a essa fala, né, e a experiência das pessoas, esse aprendizado todo, então eu amava, né, então no Terra, assim, era o momento da gente aproveitar. Ô, Juliana, e nesse período do Terra de Minas, você também trabalhava na reportagem do jornal, do telejornal diário, também cobrindo o plantão, etc., ou era exclusiva do Terra de Minas? Quando eu fui para o Terra, eu até queria ficar exclusiva no Terra, porque realmente não tem como você produzir, fazer reportagem, depois fechar aqueles materiais enormes, né? E ainda trabalhar na reportagem. Mas nos plantões eu ia para a reportagem. O que também eu achava bom para também não perder esse contato com essa velocidade, né, da reportagem de rua, né? Inclusive, Juliana, não sei se você lembra, que mais ou menos, eu acho que foi ano 2008 ou 2009, você foi na minha casa fazer uma entrevista comigo sobre home office. Lembra que era sobre home office? Que a redação da Outra Visão, naquela época, ainda era em home office, já há muitos anos, já há mais de 10 anos, a gente tem aqui um escritório comercial. Mas você foi lá na minha casa me entrevistar, Juliana. Você lembra disso? Lembro demais. Eu sempre achei incrível, assim, porque eu fui acompanhando, de certa forma, também a trajetória de vocês, e aí eu falei, gente, eu acho que eu vi essa empresa nascer. Foi mais ou menos? Vocês estavam começando nessa época? Foi. A Outra Visão nasceu em 2006, então, hoje, 2008, 2009, estava bem no comecinho, quando eu tinha me mudado de São Paulo para Belo Horizonte,
E eu era home office naquela época, todo mundo, mas como home office? Que negócio é esse e tal? Mas você vê, hoje em dia eu tô querendo ficar longe do meu home office, quero ficar aqui no meu office mesmo, viu? No office. E deixar o home só para a hora que você quiser descansar. Exatamente, Ju. Ô, Juliana, é uma pergunta que é o seguinte: é você como repórter de televisão, seja no Terra de Minas, seja cobrindo as pautas do dia a dia, e eu te acompanho há tanto tempo, eu e a Raquel, você já produziu, você já viu, viveu e reportou dezenas de fatos e acontecimentos importantes. E aí inclui desde situações difíceis, tragédias, grandes coberturas, grandes eventos, coisas bacanas e outras não tão bacanas de reportar, né? Mas é o jornalismo e é a missão que você estava. Eu queria que você contasse um pouco como é essa vivência como repórter, desse trabalho do dia a dia de reportagem, né? Até para a gente ilustrar para os nossos ouvintes aqui, que está assistindo televisão e parece tudo muito fácil ver a pessoa lá fazendo a matéria e tudo, mas que envolve um monte de, primeiro, muitos profissionais, né, para fazer aquilo, para trazer aquela notícia, e também tem todo o aspecto emocional, humano, né? E você, eu sei, enfim, fez reportagem para todos os principais jornais da TV Globo e tal. Eu queria era puxar um pouco desse lado humano, assim, da reportagem, sabe? E eu queria ouvir de você, Juliana. Eu sempre tive muito como um valor assim na profissão a questão de você se colocar para ouvir, né, as pessoas. E eu acho que eu tive um espaço também na TV e tenho muita gratidão por isso, porque quando as reportagens tinham mais esse lado, né, essa abordagem mais humana, eu tinha a chance de fazer essas matérias, né, tinha o tempo para fazer, né, o recurso para fazer. Mas, assim, é muito incrível, Paulo, tanto que essa profissão te ensina, sabe? Eu fico falando aqui em casa que todo mundo devia ser repórter pelo menos 2 anos na vida, mesmo que depois você fosse ser, sei lá, contador, advogado, alguma coisa nada a ver com essa profissão, mas, assim, passa pela reportagem, sabe? Porque é um aprendizado incrível. Você vê que, e ela, assim, parece que cheio de coisas para te ensinar mesmo, porque a minha primeira matéria, no meu primeiro dia de contratada, 1º de dezembro de 2000, como eu ainda não tinha feito reportagem de rua com muita experiência, né, era uma coisa muito ainda, né, eu tinha feito poucas reportagens porque eu trabalhava mais na edição, né, então eu me lembro que a chefe de reportagem me mandou para a cobertura de um julgamento no Fórum Lafayette, que era uma coisa que eu poderia ficar lá mais apurando, né, e construir essa história com mais calma e tal. Só que no meio da tarde estoura uma rebelião na penitenciária Nelson Hungria. Então a chefe de reportagem não tinha outra equipe para deslocar para lá e desloca a minha equipe. E ela me avisou, olha, Juliana, pode ficar calma que a gente vai mandar uma outra equipe para entrar ao vivo. Eu nunca nem tinha feito ao vivo na minha vida. Eu sabia escrever a história, mas eu não sabia, né, entrar ao vivo, falar ao vivo. Nunca tinha feito isso. Então ela falou, pode ir que a gente manda uma outra equipe. Aí eu fui. E eu cheguei, assim, me assustei muito com o que eu vi na porta da Nelson Hungria, porque, assim, todos os pavilhões com chamas, saindo fumaça, né, nos telhados, e aquela loucura, a imprensa, eu nunca nem tinha visto tanto jornalista num lugar só, estava a imprensa em peso, lá correndo de um lado para o outro. E aquilo já foi para mim uma coisa, né, aquele aprendizado, você fica naquela adrenalina. Quando a chefe de reportagem disse que a equipe iria para fazer o vivo, eu fiquei, ok, tranquila, vou fechar aqui a matéria, a reportagem, escrevi bonitinho, vamos gravar. De repente ela me liga e fala, olha, a gente teve um problema, a repórter não vai poder ir, é você que vai fazer o vivo. E o que acontece é que às 6 da tarde, mais ou menos, perto da hora do jornal, a rebelião começou a acalmar. E todo mundo achou que aquilo fosse acabar. Só que, de repente, teve uma reviravolta e os presos pegaram 17 reféns. Nossa! A coisa só estava começando, assim, né? Só estava... Nos 21 anos que eu fiquei na Globo, não houve uma rebelião desse porte. E era o meu primeiro dia de trabalho. E aí a chefe de reportagem falou, olha, Juliana, o negócio é o seguinte, é você que vai fazer os vivos, não vai ser só no jornal, você vai entrar na rede nacional e você vai ficar aí a madrugada inteira enquanto a rebelião estiver
acontecendo. Aí, eu fiz todos os vivos, toda a imprensa dormiu na porta da penitenciária, e esse foi o meu batismo, assim, sabe, na profissão. E aí eu voltei, assim, para casa muito, né, ao mesmo tempo assustada e emocionada com essa adrenalina. Falei, uau, então o jornalismo é isso, né? Cobri ainda muitos desdobramentos dessa rebelião, outras rebeliões, né? E aí, assim, o que eu achei mais interessante, Paula, é que depois, quando teve um núcleo de reportagens, no mesmo ano, no ano seguinte, não sei, um núcleo de reportagens especiais, não era reportagem investigativa, não, eram reportagens mais trabalhadas. Eu tive a oportunidade de voltar nesta penitenciária e fazer o outro lado, conversar com os presos. E é isso que eu achei incrível, assim, falou, olha, eu estou tendo a oportunidade de ouvir, né, as pessoas que todo mundo julga, né, e assim, e a gente fez ali, a gente ficou em contato com uma situação ali de muito, né, tem muito problema, né, Paulo, não é um sistema feito para recuperar ninguém, a morosidade de documentação, né, tudo ali contribui para que a pessoa não consiga realmente fazer uma evolução dentro da situação dela, né. Enfim, então, o jornalismo é um aprendizado de vida, a reportagem, né, para mim, é esse aprendizado de vida por isso. Porque, né, você pensa assim, olhando de fora uma rebelião, né, você formula tantos julgamentos, tantas opiniões, e ao mesmo tempo depois eu tive essa oportunidade de estar lá dentro conversando com eles e olhar um outro lado dessa história, né? Então, assim, eu acho que se eu for resumir assim, o que é, né, reportagem, eu acho que essa situação resume bem para mim. Uau! Juliana, você teve essa outra visão, né, né, literalmente do lado do presidiário, da parte interna ali, e essa experiência, primeira grande experiência como repórter ao vivo, também te deu uma bagagem, uma força, né, para todas as outras reportagens que você veio a fazer na sequência, né? Isso meio que já te deu uma musculatura, assim, vamos dizer assim. Uma Mas segurança. Exatamente, foi até bom você usar essa palavra, que como o desenvolvimento de uma musculatura, ela não é de uma vez, né? Então, depois dessa rebelião, vieram muitas outras histórias impactantes, né? E aí você vai amadurecendo primeiro internamente, porque, imagina, você começar numa profissão aos 25, 24, você é uma criança, para lidar com coisas tão complexas, né? Com problemas do Brasil, né, Paulo, que são tão complexos, né? Você vê que acho que no ano seguinte a gente teve uma série de reportagens também especiais com mães, né, que perderam filhos para violência, quer dizer, então a gente entrava em contato com assuntos que da prática do jornalismo, né, que a gente não tinha bagagem de experiência para ouvir aquelas coisas, né? Então a gente vai aprendendo e amadurecendo na profissão, né? Eu queria só fazer uma observação e saber de você sobre esse aspecto técnico da televisão, que eu sempre tenho muita curiosidade. Em 2000, quando você fez a transmissão ao vivo, como é que era o link para a transmissão? Tecnicamente, era totalmente diferente do que é hoje, né? Eu queria que você pudesse contar para mim como é que era no ano 2000 e como que hoje vocês fazem um ao vivo, que hoje o ao vivo ele disseminou, né? Praticamente tudo é ao vivo, né? Era muito diferente, porque antes você chegava em qualquer cobertura ao vivo, você via cada TV ali com seu furgão, né? E toda aquela tralha era só para entrar ao vivo. Então você levantava a antena, aquele sinal para o satélite, toda aquela coisa, ai, caiu o sinal, ai, não vai cair o sinal. E antes do vivo você tá lá e todo mundo, 50 pessoas falando, tipo, o sinal, é isso, e aquilo, não sei o quê. Hoje, não, qualquer pessoa hoje entra ao vivo do seu próprio telefone, né? E na televisão já é assim, né? De muitos anos para cá, né? Você entra ao vivo do celular, né? Com uma ligação celular. Uma ligação, assim, mas é um celular, alguma banda especial, assim, alguma coisa? Não, é uma conexão como a que eu tenho aqui no meu aparelho, assim, ou tem um aplicativo? É especial, não, é especial porque você tem que transmitir pela TV, né? Então ele passa pela central de engenharia da TV.
mas é a ligação celular, né? Você sai, o seu equipamento de vivo, né, é um celular. Ô, Juliana, e teve algum ao vivo, assim, que você se lembra e tem um carinho especial pelo algum ao vivo que você fez, assim, que, enfim, que marcou para você pessoalmente, assim, alguma notícia bacana que você transmitiu, enfim, tem alguma lembrança, assim? Tem muita, a gente fez muito projeto ao vivo bacana, principalmente no Terra. E eu me lembro de um dos aniversários da Terra de Minas, que a gente foi para Tiradentes, e a gente teve a ideia, assim, eu sugeri que a gente levasse os artesãos da cidade, os artistas para a praça, né? E que a gente reconstruísse, de certa forma, o cenário deles, de trabalho deles, porque num vivo você tem que estar fixo, né? Em um lugar. Não daria para num vivo eu passear na cidade inteira. Então a gente levou todo mundo para essa praça, e foi tão bacana, isso foi tão gostoso quando a gente chegou, assim, toda a equipe, né, serrando as coisas, construindo o cenário. A gente montou um mini Projac, assim, as pessoas trabalhando, e a gente conseguiu no programa mostrar esses artistas, assim, todo mundo fazendo as coisas na hora e explicando o trabalho também, né? Foi uma festa, assim, para a equipe inteira, né? E, assim, é muito gostoso participar dessas transmissões com equipe grande, né? Porque vai, assim, sei lá, uma equipe de 30, 40, 50 pessoas para um lugar e você fica ali dias planejando, né, aquele evento. Então é muito gostoso. E naquela hora X do programa, tal, a orquestra tem que funcionar perfeitamente, né? Toda equipe, todo mundo, né, funcionar para a transmissão, ter o êxito, né, planejado, não é isso? E funciona, né? Porque hoje as coisas, já de muito tempo para cá, assim, a questão do problema técnico, ele é mínimo, né? A engenharia de televisão é uma coisa que evoluiu a olhos vistos mesmo, assim, porque a gente praticamente não vê, de muitos anos para cá, um grande problema técnico numa entrada ao vivo. Então, houve uma evolução, assim, enorme, né, da engenharia de TV. Porque não é fácil, mesmo a tecnologia tendo simplificado essa operação, o fato dela ser uma operação que envolve muitas pessoas e muitas vezes equipes diferentes ao vivo, né? Então, a chance de problema, ela é grande, né? Uhum. Mas eu tenho impressão, Paulo, e aí é só uma impressão porque eu não cheguei a trabalhar no esporte, né? Como no esporte, se a gente for pensar uma transmissão de uma partida de futebol, envolve, assim, 15, 16 cinegrafistas, e ela é um grande evento, né? Porque cada cinegrafista tem que estar muito atento a um lance, né? Você tem que ter os editores ali na hora fazendo o replay daquele, né? Então é tudo muito dinâmico. Esse foi o grande, talvez laboratório, assim, impulsionado, né, uma evolução da engenharia nessas décadas aí, né, passadas. Eu, como telespectador, realmente também percebo que faz tempo que a gente não vê cair um link ou assim, um problema de imagem assim na transmissão. É mais a questão do próprio estar ao vivo, de você estar vulnerável a alguma situação imprevisível, né? De alguém passar, um carro buzinar, né? Assim, alguma... Juliana, eu ainda tenho algumas perguntas para te fazer sobre televisão, tenho ainda mais uma, que eu quero saber o seguinte: você também, quantas vezes eu liguei aqui de manhã o MGTV primeira edição, a Juliana lá apresentando o jornal, MGTV segunda edição também, você também tem essa vivência, experiência como apresentadora de telejornal, e queria que você contasse um pouquinho como é apresentar um telejornal, como é que é a preparação, assim, para você estar lá apresentando, que é uma outra posição importante, né, da equipe lá da TV. E então me conta um pouquinho dessa fase como apresentadora também. Eu brinco que eu posso talvez reclamar de qualquer coisa, mas jamais poderei dizer que eu não tive todas as oportunidades na minha carreira, porque inclusive as que eu não pedi, eu tive. Então, eu nunca quis fazer apresentação em estúdio, porque um repórter que gosta da rua, a última coisa que ele vai querer realmente é ficar no estúdio.
mas quando a direção, né, me pediu para fazer a apresentação de alguns telejornais, eu falei, ok, vamos fazer, mas não me tira da rua. Perfeito. Então, é uma experiência também interessante, porque é um trabalho de equipe muito bacana. Por trás ali, né, da situação que a gente vê no estúdio, né, com uma pessoa apresentando, tem uma equipe gigante e é uma orquestra funcionando, né? E essa equipe é muito afinada, né? É uma equipe grande de apoio, né, para que um jornal aconteça e flua bem. E cada jornal com a sua equipe. Então, assim, é uma coisa muito bacana essa coordenação, né, dessas equipes de trabalho. Juliana, agora eu quero entrar um pouco no mundo acadêmico, que eu sei que você também é muito dedicada, envolvida no universo acadêmico, inclusive é doutora em ciência da informação pela UFMG, tô certo? Isso. Queria que você contasse um pouquinho dessa sua relação com o mundo acadêmico, com os estudos. Eu sei que recentemente, foi no ano passado, você concluiu, né, o seu doutorado. E contar um pouco dessa sua relação com o ambiente acadêmico. Paulo, isso foi assim a coisa mais engraçada assim na minha vida, porque eu queria voltar a estudar, porque eu acho extremamente saudável, sempre defendi isso, né? Que na medida do possível a gente continue lendo, se informando e estudando. Então pensei assim com meus botões, assim, bom, já tem 20 anos que eu tô, né, só trabalhando, vou fazer um mestrado, porque eu acho que é bacana, né? A gente pensar, né? Abrir a cabeça para uma outra situação, né? Pensar de uma maneira também crítica sobre o nosso próprio trabalho. Então, eu quis fazer um mestrado. E, basicamente, nos meus planos, eu ia concluir esse mestrado em 2 anos e tchau, e foi ótimo, e ok. Ia seguir minha vida. Acontece que quando eu fui fazer o mestrado, eu pensei assim, bom, eu vou escolher uma das reportagens que eu fiz, né, para o Terra, uma das viagens, um dos locais que eu conheci, que me deu vontade de aprofundar. E eu parti desse princípio porque eu não tinha a menor experiência em academia, em pesquisa científica. Então, eu pelo menos tinha que pegar alguma coisa que eu tivesse um pouco mais de intimidade, né? Eu vou pegar um assunto em que eu tenho que entrevistar pessoas, né? Porque pelo menos eu me garanto aqui, vamos ver o que acontece com a outra parte. E aí eu fiquei muitas madrugadas assim na frente do computador eliminando os lugares, sabe? Ai, o projeto daquele museu X, não, esse não vai dar. Não, aquele ali, risquei. E ficou lá a comunidade Noiva do Cordeiro, que é uma comunidade com uma história incrível. O que elas viveram foi incrível. Elas viveram uma história de difamação, depois de fake news, né? A comunidade Noiva do Cordeiro ela é mostrada no mundo inteiro, no mundo inteiro. Sempre que a gente chega lá, tem uma equipe de TV estrangeira contando a história dessas mulheres, né? São mulheres que viveram uma situação muito caótica ali, com uma dominação religiosa muito forte durante 30 anos, e de repente elas viraram essa situação e tomaram toda a coordenação da comunidade para fazer a comunidade prosperar. E é incrível que elas conseguiram fazer. Elas têm a escola própria dentro da comunidade, elas têm a fábrica de costura que elas fizeram da comunidade, elas conseguiram tomar posse da terra e registrar a terra, elas conseguiram fazer um terreno de plantio coletivo, é uma comunidade próspera, que assim, os jovens, inclusive, estudam, fazem curso superior, EAD, são os professores da escola, eles têm centro cultural, assim, é uma comunidade rural, né? Assim, é incrível a gente ver o que elas conseguiram. E aí, a minha pesquisa de mestrado foi investigando ali como que elas usam a informação e como que a informação foi usada para retratar essas mulheres, né? As narrativas feitas sobre elas, e como que elas deram a volta nisso e começaram elas a criarem as narrativas sobre elas. E porque estava dentro da minha área, né, Paulo? De mídia, de narrativa, né? E ao mesmo tempo contando um pouco da história delas. Daí,
quando eu fui apresentá-la depois de um ano, né, de mestrado, cheguei para a qualificação, aquela banca, né, na UFMG montada, meu coração na boca, né, achando que eu ia ser fatiada, né? E eu, ai, meu Deus, muito nervosa, né? Você estava mais nervosa do que o ao vivo, muito mais. aquele primeiro ao vivo lá. Muito mais. Porque eu sei que as pessoas olham pra gente, principalmente quem trabalha em TV, aquela moça, repórter da TV, né? Nossa, não... E aí já tem toda aquela coisa, um bloqueio, né? De repente, os julgamentos, né? A gente sabe que na academia isso pode acontecer, né? Em relação às pessoas que estão no mercado, né? Então eu fui com muito, né? Pisando em ovos, aquela coisa, e estava muito nervosa no dia da minha qualificação. Daí eu apresentei, fiquei lá uma hora falando, né, apresentando todo o projeto e tudo que eu tinha de pesquisa até ali, porque na qualificação eles vão te dizer se você está podendo continuar com aquele caminho de pesquisa ou se é para você ir para outro lado. A qualificação é meio para isso, né, para te dizer, olha, você está indo para um caminho totalmente maluco, não vai por aqui, você tem que ir por aqui, né? Daí eles falaram, olha, ok, a minha apresentação tinha acabado, né? E eu falei, olha, pode esperar então que a gente vai se reunir aqui e te dar a resposta. Então eu saí, né, do auditório e fiquei esperando a resposta da banca. E de repente meu orientador aparece na porta me chamando com o olho arregalado. Ele falou, você não sabe o que aconteceu? Eu falei, gente, será que eu vou ser presa, né? Porque ele tá com uma cara horrorosa. O que aconteceu? Ele falou assim, não, a banca vai te falar. Aí, quando eu cheguei lá, os professores falaram, olha, a gente chegou à conclusão que a sua pesquisa não é de mestrado. Eu falei, ai, meu Deus, tá tudo errado? Eu falei, não, a sua pesquisa é de doutorado. A gente vai ter que elevar a sua pesquisa para o doutorado. Que bacana, Juliana. Sem entender nada, porque eu já não era íntima dessa coisa de academia, né, Paulo? E, de repente, a pessoa me fala que dali eu já passo, né? Eu fiquei completamente sem saber o que estava acontecendo. E daí foi assim, depois me explicaram que isso é uma coisa muito rara, mas que pode acontecer. Quando a banca identifica que uma pesquisa precisa de mais tempo, e, de fato, é complexo demais, né? Você estudar uma comunidade de 350 pessoas, né? E aí foi feito assim, eu passei para o doutorado, completei, fiz mais um ano de créditos de aula, né? E aí, em vez de encerrar a pesquisa no ano seguinte, eu levei mais 2 anos pesquisando para completar os 4 anos de doutorado. Uau, que bacana, Juliana! Foi uma loucura, né? Pessoal, e junto com o doutorado, que começou como mestrado e tornou-se um doutorado, trabalhando na televisão, né, Juliana? Trabalhar na televisão. No dia a dia. Como é que você fazia? Assim, eu sei que na televisão tem alguns turnos que tem que chegar às 4 horas da manhã, não é? Na televisão, ou enfim, como é que você administrava essa agenda aí? Eu acho que foi assim, eu tive duas questões que facilitaram, Paulo. Primeiro, porque a TV foi muito bacana e disse assim, olha, você pode contar que você vai ficar sempre no mesmo horário e escolhe, então, o horário que você quer trabalhar. Porque o grande problema na reportagem é que cada dia você está num horário diferente. E lá eu tive essa segurança de saber que eu ia trabalhar de manhã e que à tarde eu poderia ir para o UFMG para fazer os créditos, né, das benditas matérias. E aí eu tive essa segurança primeiro de horário, né? A outra questão é que eu tive a minha filha aos 22 anos, assim que eu me formei. Então, a Bia já é uma adulta hoje, né? E no meu doutorado ela já estava com seus 20, 19 anos. E aí foi muito fácil, porque eu não tinha uma criança pequena também me esperando em casa. Isso é muito difícil, né? Para quando a gente tem que conciliar trabalho, criança, essa coisa toda. Verdade. Então, isso facilitou por esse motivo, assim. Mas eu acho que foi a época também que eu aprendi a organizar tempo. Então, eu fazia blocos de tempo. Assim, de manhã é trabalho, eu não vou olhar nenhum e-mail do doutorado, não vou olhar nada. Se o orientador estiver pedindo qualquer coisa, eu vou fingir que eu não conheço. É o trabalho. À tarde, não olhava nenhum e-mail da TV, não atendia nada que fosse da TV, concentrava naquilo que eu tinha que fazer. E aí, nessa época, eu aprendi bem que isso funciona pra caramba pra mim, assim. Essa organização de tempo.
Funciona comigo aqui também, viu, Juliana? Funciona É, comigo aqui. mas a gente tem que fazer isso, né? Tem que fazer umas imersões assim e desconectar de uma coisa para realmente fazer uma imersão. E pelo que eu percebo com o seu relato do doutorado, é uma imersão mesmo, né? É uma imersão na comunidade que você fez e é uma imersão que você tem que reportar isso tudo escrito no padrão, né, acadêmico, né? Então, assim, deve ser muito trabalhoso e exige realmente essa dedicação, assim, full, né, de atenção, né? E eu precisava de ir para lá sempre, né, Paulo? Então, todos os fins de semana que eu não dava plantão, os fins de semana de folga, eu passava na comunidade. Então, teve isso também, né? E aí era o momento em que eu entrevistava todo mundo, né? Que eu podia acompanhar os trabalhos delas, né? Ter essa vivência e quase que viver um pouco a vida delas, né? E eu não posso deixar de te perguntar como é que foi a apresentação final do seu trabalho de doutorado. Também deu aquele frio na barriga de ir ao vivo ou você já estava mais assim, mais tranquila emocionalmente assim? Eu estava super nervosa, eu estava uma pilha de nervos. E o mais incrível é que assim, eu terminei, né, o doutorado, pra você ter uma ideia, assim, eu entreguei a tese escrita, eu me lembro muito dessa cena, na secretaria da UFMG, tipo no dia 13, 14 de março, não me lembro, alguma coisa assim. No dia 16 o Brasil parou por causa da pandemia. Foi 2020. Foi no ano passado. Nossa, Juliana. E aí eu falei, bom, gente, agora, né? Como que vai ser? E a minha tese foi praticamente a primeira na UFMG a ser defendida online, porque quando eu defendi em abril, não tinha mais ninguém na universidade, a gente estava no auge daquele medo, né, daquele pavor. Uhum. E aí eu fiquei muito, apesar de eu estar dentro da minha casa, né, eu fiquei muito nervosa, porque foi uma banca formada assim, tinha professor da Bahia, professor do Rio, tinha, sabe, então eu me senti na responsabilidade também, né, de apresentar um trabalho que tivesse até a própria altura da comunidade que viveu uma história tão incrível, né? Sim. Então, mas foi muito legal, assim, a tese foi indicada para o prêmio UFMG de teses e foi indicada para 2 prêmios nacionais. Muito legal. Uau, parabéns, Juliana. Pessoal, ouvintes, a Juliana no Instagram dela, eu acompanhei pelos stories, né, que ela compartilhou um pouco dessa história e desses desafios, né, tanto na época da TV quanto da apresentação do doutorado, né, Juliana, você compartilhou lá, você estava sempre contando e eu acompanho. E aí eu quero te perguntar o seguinte, agora em julho desse ano, você se desligou, né, da TV Globo Minas e passou a se dedicar a alguns projetos pessoais que envolve também questão de jornalismo, de produção de conteúdo, e você está tem, enfim, várias coisas acontecendo fora da televisão, porque existe vida fora também da TV, existe, né? Tem muita coisa para a gente produzir e se comunicar. Eu queria que você contasse para mim e para os ouvintes como é que está esse seu momento aí da saída da TV. Eu sei um pouco das ações, mas eu gostaria de ouvir de você. Eu acho, sabe, Paulo, hoje mesmo eu estava respondendo algumas perguntas que me enviaram aqui no Instagram, né, o porquê da saída e tal, né, eu acho que a curiosidade, quando ela pega a gente, né, isso vira um combustível para você na sua vida que você se torna uma pessoa curiosa e quer aprender, né. Eu não fico satisfeita, assim, realmente com o doutorado, não que eu queira fazer alguma outra pesquisa parecida, jamais. Não por Mas, enquanto, assim, não por enquanto, Juliana. eu tenho muita necessidade de aprender, sabe? Eu acho que a gente se colocar como um aprendiz mesmo na vida e querer sempre saber o que você ainda não sabe é muito legal. E aí eu acho que por isso, assim, eu sempre tive um pouquinho de incômodo, sabe quando você tem uma pulguinha ali atrás da orelha? Sempre que eu estava ali na minha carreira, tudo lindo, maravilhoso, mas, gente, eu precisava de aprender mais coisas, eu queria fazer sempre com aquela coisinha, né? Mas você vai levando, você vai administrando sua vida. Então, eu acho que, assim, se eu for pensar, essa minha transição de carreira, ela talvez tenha começado no momento em que eu decidi fazer esse mestrado, e eu mesma nem sabia que era para isso. Porque eu já comecei a perceber ali que, gente, tem tanta coisa bacana para você ainda viver e aprender em outras áreas, né? Uhum. E aí eu comecei, assim, nesse processo de desejar, né?
desejar uma mudança, desejar alguma coisa diferente. E aí eu comecei a amadurecer essa ideia, sabe, de ensinar com produção de conteúdo, que é uma coisa que eu tenho tanta facilidade em contar história, né, de ensinar as pessoas a fazerem, né, a contar suas histórias, a produzir seus conteúdos, seja profissionalmente, seja do negócio da pessoa, seja numa rede social, num blog, seja onde for, né, e ao mesmo tempo de fazer roteiros, né, de audiovisual para projetos assim especiais. Então eu comecei essa sementinha, ela foi, né, foi ali crescendo, né, essa vontade de ter um trabalho com essas duas frentes, né. E quando esse modelo, vamos dizer assim, de negócio começou a ficar claro na minha cabeça, Paulo, foi uma coisa assim muito incrível, porque eu não conseguia mais trabalhar da mesma forma. Sabe, quando parece que você sabe que você tem que fazer uma coisa e você não toma decisão, eu comecei a ter ansiedade, que é uma coisa que eu nunca tive na vida, porque eu sou a pessoa mais calma do planeta. Eu comecei a ter falta de ar, que é uma coisa que eu também nunca tive, sabe, assim, uma coisa É o de reflexo hoje para amanhã. da ansiedade, né? Desse Ansiedade. entusiasmo, né? Você estava entusiasmada com essa nova possibilidade que clareou para você, né? Assim. Exatamente. E ao mesmo tempo, assim, quando você sabe, planejou, né, o que você tem que fazer, em algum momento você tem que decidir fazer. Não dá para você guardar aquilo tudo dentro de você, né? Uhum. Então, assim, eu também não glamorizo transição de carreira, porque a gente está num momento caótico do Brasil, né, de desemprego altíssimo, de problemas seríssimos, então não acho que ninguém tem que sair por aí pedindo demissão de forma alguma. Mas é só para dizer assim, foi um processo de 5, 6 anos amadurecendo, né? Um pouquinho, né? Guardando, né? Dinheiro, né? Sim, Até você sim. poder tomar essa decisão, né? Sim, Então, sim. quando eu vi que eu tinha todas as condições, uma filha adulta e independente, já podendo seguir a vida dela, né? Já tem a profissão dela, né? Eu já Ah, tinha ali um dinheirinho guardado para, né, ficar tranquila algum tempo, se nada, né, se tudo der errado. muito bem, muito. E tinha uma coisa que eu queria muito e estava fazendo meu olho brilhar. E aí, se você não toma essa decisão, né, aí eu acho que daí vem esse problema, essa coisa toda que eu estava sentindo, né. E aí fui contar para uma amiga minha que é psicóloga, falei, olha, que coisa esquisita, eu estou tendo uma falta de ar, um negócio que eu nunca tive na minha vida. E uma ansiedade, uma coisa esquisita. Ela falou, Juliana, pensa na palavra anseio. Anseio vem de desejo. Qual que é o desejo que você tem que você não está atendendo? Aí, para mim, foi a chave, entendeu? Caiu totalmente, assim, tipo uma bigorna que cai na sua cabeça. Eu falei, opa, acho que agora eu acordei, né? Tá na hora de dar esse passo. E é uma E aí foi paixão, assim. né? Também essa falta de ar, essa ansiedade também é o reflexo um pouco da paixão que você tinha em dar esse novo passo, né? Esse desejo, É. esse anseio. Me conta, como é que é a dinâmica desse programa de comunicação que você está lançando, né? Ele é totalmente gratuito, vão ter módulos personalizados, como é que vai funcionar? O que você pode adiantar para a gente? Porque eu tô aqui sempre lendo as news, assistindo os vídeos para trazer as boas práticas da sua experiência também aqui para o meu business daqui. É, e na medida do possível, se a gente puder trocar reflexões também, né, Paulo, e ir aprofundando, né, porque, assim, a ideia, por enquanto, é apresentar um pouquinho, né, do que é, na minha visão particular, sobre o conteúdo digital, que não precisa ser necessariamente uma linguagem do marketing, né, eu venho do jornalismo, então o que eu vou trazer para a produção de conteúdo vai ser sempre baseado nas referências jornalísticas, né, de tratamento da informação, de responsabilidade com o conteúdo. Então, assim, a newsletter, ela é de graça e ela vai continuar sendo de graça e assim, é um momento também que eu me dedico a tentar fazer uma coisa rápida, porque eu sei que hoje ninguém tem tempo para ler tanto, né, se a gente carregar também demais de informação, mas que deixa ali uma sementinha, uma vontade da pessoa dar uma olhada naquilo, uma vontade da pessoa pesquisar um pouquinho mais sobre isso, ou que possa virar uma chavezinha de pensamento sobre um assunto, contextos rápidos e leves, assim. E o curso, ele é pago, né? Ele não vai ser gratuito, mas, assim, é um primeiro módulo de uma oficina de conteúdo prática, né?
com textos, com práticas de textos e de produção, em que eu consiga também olhar o texto que a pessoa está produzindo, fazer apontamentos e sugestões, né? Que a gente consiga fazer isso durante essa jornada que vai ser, assim, a princípio de um mês. Mas a gente eu ainda estou terminando de formular, né, esses detalhes, Então, mas vai ser por aí. Os nossos ouvintes devem acessar www.julianaperdigão.com.br, certo? Se inscrever na newsletter. E aí, com isso também você vai mantendo as pessoas informadas sobre quando vai ter o curso, né? Como se inscrever, o valor e tudo certinho. É isso, tô certo? É bem isso, exatamente. Eu não faço essa comunicação toda pelo Instagram, porque eu sei que não é o interesse, né, da maior parte do público de repente. Então, eu construí esse canal de comunicação, né, para que as pessoas que têm esse interesse em relação a conteúdo consigam ter esse lugar para a gente falar só disso, né? E aí, assim, outras coisas virão com o tempo, né? Mas por enquanto é esse o projeto. Ah, que legal. Juliana, tenho aqui, ó, mais duas perguntinhas. Que, pessoal, no Instagram da Juliana, ela tem um quadro lá semanal que é o livro da semana. Como ela contou aqui no início da conversa, que ela, desde menina, adora ler. Então, ela compartilha, isso que é o mais legal, é compartilhar as informações, as dicas, e a Juliana sempre, toda semana, compartilha uma dica de livro da semana. Juliana, como é que é essa escolha do livro da semana? Como é que é e como é que é a repercussão junto aos seus seguidores? É super legal, sabe? Eu comecei a fazer ainda na reportagem e comecei a fazer só pela vontade mesmo de compartilhar as coisas que eu lia. E você não tem muito esse espaço para fazer isso se você não criar, né, uma comunidade para falar disso. E o leitor, ele sempre gosta de encontrar alguém que leu para poder comentar as coisas, né? E também porque eu só consegui voltar a ler literatura depois que eu defendi o doutorado. Então, eu fiquei muitos anos, eu fiquei 4, 5 anos sem ler nenhum livro de literatura. Então, eu voltei, assim, feroz. E aí resolvi, sabe, criar o quadro assim para compartilhar as coisas que eu li e que eu tô lendo, né? Todos os livros que eu falo são livros que eu li, não que eu esteja sugerindo que a pessoa deva comprar e ler, mas eu compartilho aquilo que eu gostei realmente, né? Alguma leitura que me tocou ou o que eu achei bacana de ler. Eu espero, assim, eu tenho recebido o retorno das pessoas de que realmente incentiva, né? As pessoas se sentem incentivadas a ler, né? E eu acho que é uma grande, grande, grande coisa que a gente deve fazer, Paulo. Dedicar um tempinho para nossa mente parar, sabe? A gente está com uma grande dificuldade hoje em dia, né? De parar e pensar em focar em uma coisa só. A gente rola ali o dedo no feed de um celular e vê 200 mil informações. Daí você já olha para o seu computador, 200 mil e-mails. Daí você já vai para a TV. Daí a gente está em uma agitação mental, né? E a gente não para sentir as coisas, para refletir, para elaborar o que a gente pensa sobre as coisas. E a gente consegue isso por meio da leitura, né? Fazendo esse exercício da mente parar um pouquinho ali e ler. E eu mesma vi o que é você tentar voltar a ler depois de tanto tempo parada. A mente da gente não consegue focar. Eu não conseguia ler mais que 2 páginas sem a minha mente distrair e pensar, ai meu Deus, supermercado que eu tenho que fazer amanhã. Olha o negócio, o artigo que eu tenho que entregar. Então, eu vejo como que hoje, pelo esforço de todo dia, um pouquinho antes de dormir, em vez de eu pegar o celular, eu pego um trechinho de um livro para ler, só esse hábito já tem deixado a minha mente muito mais focada, muito mais tranquila e ativando a imaginação, né? Que é importante. Então, serei uma eterna defensora da leitura. Que legal. Então, o Não, Kindle... porque de repente você viaja, você vai para um lugar, sabe? Então, eu tenho Kindle, tenho o aplicativo Kindle no celular. Muitos livros você não tem a disponibilidade dele
físico, o livro né? físico, ou às vezes o preço é alto demais, você consegue, né, o valor do... Porque eu compro muito livro, então também chega uma hora que vai ficar complicado. A estante Exatamente. não dá para você ver aqui, mas a estante aqui atrás, você já tem que arrumar uma outra para ir colocando outros livros, assim, a casa inteira é livro. E aí chega uma hora que não dá para você ter tanto livro físico mais, né? E aí ter o livro digital realmente Não, facilita é demais. legal ouvir esse seu relato, porque reforça o relato de outras pessoas que eu conversei que também estão todos no digital. Eu também tenho até aplicativo aqui do Kindle, já li alguma coisa ou outra, mas quero ter o equipamento mesmo, né? É Diz que ótimo, o né? legal que é o equipamento mesmo que faz a diferença, né? Juliana, É. para finalizar aqui, a última pergunta é o seguinte: você que trabalhou tantos anos na frente das câmeras, ou também atrás das câmeras, fazendo a produção, edição. Como eu gostaria de saber o seguinte: como você assiste televisão hoje? Qual é o seu olhar, a sua outra visão para a televisão hoje? Você sabe como é quando a gente é de uma profissão, né? E a gente tem um olhar muito mais crítico, né, Paulo? Então já tem muitos anos, eu acho que todo profissional de TV assiste TV com um olhar muito crítico, né? Eu já tenho um tempo assim que eu não consumo informação por TV, né? O meu consumo de informação ele já é pela internet há muitos anos, talvez há uns quase 10 anos, né? Ou mais, assim, exclusivamente pela internet, mesmo que eu veja um conteúdo de TV, eu vejo normalmente no celular. Uhum. Então, a TV mesmo aqui em casa, ela é mais para um filme, uma coisa assim, né? Mas eu acho que o equipamento TV, ela não é mais a coisa da TV hoje. A TV, ela vai continuar existindo, né? Ela não vai acabar. Ela simplesmente vai ser vista e as pessoas vão acompanhar em outras plataformas, né? No celular, no iPad, no computador, né? Não existe a mídia que vai acabar. Eu me lembro muito quando as pessoas falavam, né? As pessoas antigas contavam quando a TV surgiu, diziam É. que o rádio ia acabar. O que é muito engraçado, o rádio tanto não acabou que é uma coisa assim, que ainda tem um alcance incrível, né, entre as pessoas, e não só tem um alcance incrível, que com a coisa da internet a gente ainda tem a coisa do podcast, que é exatamente o que você está fazendo, quer dizer, existe o espaço para a técnica do rádio, né? A gente pode dizer o podcast é uma outra plataforma, mas é o rádio. É o áudio, né? O áudio é o É, áudio, seja a transmissão no rádio ou no streaming, né? sim, Assim como a televisão. É só a questão de como você vai acessar a informação. Ela vai estar disponível tem várias possibilidades de consumo, né? exatamente. E Juliana, assim, você vê que a questão até de mídia social, né, Paulo? Qual que é a lógica do Clubhouse fazer tanto sucesso, né? Você viu quando chegou, foi aquela coisa, né? Foi uma coisa assim, assustadora. As pessoas fazem fóruns e mais fóruns, quer dizer, por que elas não estavam fazendo isso nas outras plataformas já? Porque a situação do áudio cria um conforto, né, de muita gente participar. Então você vê que assim, as mídias elas são complementares. Não existe, eu acho, uma que vai acabar com a outra. até pegando um gancho, você pensou em algum momento ou pensa em criar um canal seu no YouTube, por exemplo? Eu penso, mas assim, eu realmente refleti, acho que não dá para fazer tudo de uma vez, sabe? Então, agora, como eu saí oficialmente, assim, né, do trabalho da TV em julho e não parei de trabalhar porque eu estou montando e roteirizando o curso, e você vê, assim, a newsletter, ela dá um trabalhinho também, porque você tem que criar toda, né, a estrutura, né, de enviar, de fazer, estou fazendo o site, né, então, assim, esse trabalho por trás, ele não é visto, né? E ele dá trabalho. É Né? bem aquilo que faz há muitos anos aqui na Outra Visão Comunicação. É o operacional que dá um trabalho, né, Juliana? E eu tenho, assim, eu tenho a vantagem de ter o meu irmão nessa coisa, porque o meu irmão, ele é um profissional da área de comunicação muito voltado para o marketing. Ele não mora no Brasil, mas de longe, ele que faz o site, porque eu escrevo o conteúdo, mas colocar a mãozinha ali e fazer o site Que operacionalmente é legal! ele.
Como é que é o nome do tudo seu aí. irmão e da onde ele está falando? Braulio. O Braulio de... Braulio mora em Miami. E ele tem uma agência de marketing lá que se chama One Global Media. E Uau! nesse momento, inclusive, ele está em Nova York gravando para aquela empresa de cruzeiros, a Virgin. Sei, a Virgin Atlantic de aviões, não, companhia aérea, ou É de a cruzeiro. Virgin e que tem cruzeiros, né? De... Enfim, que tem navios. E Alô, aí, Braulio. Juliana, temos aqui, ó, você vê o podcast A Força do Áudio, 37 países, temos ouvintes em 37 países, você vê, e lá em Miami temos ouvintes lá em Miami, agora mais um, o Braulio. Alô, Braulio. Parabéns aí pelo site da Juliana e pela newsletter que eu estou recebendo. Juliana, eu vou fechar aqui a nossa conversa agradecendo a você muito pelo carinho, pela confiança e por dedicar um pouco do seu tempo para conversar comigo aqui. Muito obrigado. Realmente eu fiquei muito feliz em te receber aqui. Também quero agradecer a todos os ouvintes que escutaram até aqui, a toda a família Perdigão, a Bia, o Braulio, né? O Odilon, a sua mãe, toda a família da Juliana que vai ouvir até o final essa entrevista. E para fechar, Juliana, gostaria que você deixasse um recado final, uma mensagem, um pensamento, uma reflexão, enfim, o espaço é seu. então, eu não tenho assim um texto, né, de alguém assim preparado como eu normalmente faço no livro da semana, que eu gosto muito de ler, né, os livros que eu estou lendo e eu devia chamar leitura da semana, né, porque eu acabo sempre lendo trechos, né, dos livros. Mas o que eu queria dizer, Paulo, é assim, a gente não está num momento fácil, né, no Brasil, a gente não está num momento fácil no mundo. E então eu quero transmitir essa mensagem assim da esperança, do otimismo, sabe? Está tudo bem se as pessoas também não estiverem conseguindo fazer tantas coisas na vida, né? Porque, sabe, tá tudo bem não conseguir estudar nesse momento, tá tudo bem não conseguir colocar seus projetos em andamento neste momento, sabe? Então dar passinhos pequenos, né? O que você pode fazer hoje para você conseguir o que você quer lá na frente. Eu acho que é isso que eu queria transmitir, assim, dar seus passinhos pequenininhos, né? Porque você vai conseguir. Você vê que a minha transição de carreira, ela levou 6 anos, se a gente for pensar, que foi o momento em que eu decidi fazer o mestrado, até o momento que o meu projeto ficou pronto, até o momento que isso tudo foi despertando outros desejos em mim. Uhum. Então, a gente vai dando ali seus passinhos, né? E aí você chega aonde você quiser. Vai devagar, né? Vai com esse espírito do aprendizado sempre, né? De se colocar como um aprendiz. E confia. Isso aí. Juliana, muito obrigado. Um beijão para você, um grande abraço para o Odilon, para toda a sua família. Grande Tchau! abraço, seu Paulo. Grande abraço para todo mundo que está nos escutando.